Shalom a todos, esse é o canal Verdade Revelada, 10 anos trazendo uma palavra profética, trazendo as escrituras para você. E hoje nós vamos abordar o tema da mudança do clima. Como isso está sendo produzido artificialmente e como as profecias já nos alertaram que isso iria acontecer. Nessa manchete aqui diz que Dubai gasta $1,5 milhão para criar chuvas artificiais com drones. Sim, queridos, eles já não escondem que a manipulação do clima é real. Já vem de muito tempo. Projeto HAARP, lasers, outros projetos como jogar cal no mar. Enfim, eles estão manipulando muitas coisas do clima e isso está trazendo consequências. Nós sabemos aqui claramente, até por sites do sistema, e eu gosto de colocar as fontes do próprio sistema, não tem como eles negarem depois, que eles estão atentando contra os luminares do céu, né? Bill Gates quer cobrir o sol para ajudar a conter o aquecimento global. E o que as escrituras falam sobre isso, meus amados? Nós vamos começar com Jeremias 5, onde o Criador pronuncia uma sentença contra o seu povo Israel. E aqui diz: porém vocês são um povo teimoso e rebelde, que se revoltou e me abandonou. Isso é Jeremias 5, verso 23, e agora 24 diz: vocês não disseram no seu coração, precisamos temer o Altíssimo, nosso Criador, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Altíssimo, Criador, que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, seus pecados e suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. A rebeldia do povo fez com que o Criador retesse a bênção da chuva no seu tempo certo. Por isso que você vê um clima desordenado hoje no mundo. Por isso que você vê inundações fora de época, por isso que você vê frio extremo, por isso que você está vendo seca extrema também em alguns lugares. Então nós estamos vendo, queridos, o resultado da própria pecaminosidade do ser humano. O próprio profeta Jeremias, ele atesta sobre o impacto dos pecados da humanidade na terra. Aqui está em Jeremias 24, no verso 9, diz: farei cair sobre ele, se referindo ao contexto, na época que em Babilônia invadiu Jerusalém devido ao pecado do povo, e diz: uma praga tão grande que as nações do mundo vão ficar horrorizadas, as pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar, e em todos os lugares onde eu espalhar o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra, que dê a eles e aos seus antepassados. Então existe um tempo para o juízo do Criador. E esse tempo chegou. O próprio profeta Isaías repete a mesma sentença, mas agora não é só sobre Israel, sobre o mundo. Porque todo mundo caiu em transgressão, caiu em rebeldia contra o Criador. E o que está escrito em Isaías 24? Leia comigo. Atenção, o Altíssimo vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Vai estragar a terra, espalhar seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum, os sacerdotes, empregados, patrões, empregadas, patroas, os que compram e vendem, os que emprestam, os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Altíssimo prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos do Criador e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Então, muitos dizem: não, a lei não é válida, não, o Criador não vai exigir nenhum tipo de consequência sobre transgressões de mandamentos claramente pré-estabelecidos sobre conduta de saúde, conduta genética, conduta social, conduta ética, conduta moral, conduta segundo as leis
da própria procriação, só que o Criador, sim, pedirá conta. Ele já está começando a pedir conta. E aqui diz que por isso o Criador está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando, e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e a falta de vinho, e todos que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música das alegres liras. Então, queridos, hoje quando eu questiono pessoas, irmão, mas você está ciente que isso vai mudar a sua genética? Você está ciente do que estão fazendo? E as pessoas dizem, não, mas não aconteceu nada com a maioria que eu conheço, e isso não tem nada a ver. Alteração genética não tem nada a ver nas profecias, e eu mostro que isso é um quebrantamento da lei do Altíssimo. Você não pode botar imundícies no seu corpo, genética animal, porco, rato, e ainda achar que o Criador vai te abençoar dessa forma, meu irmão, minha irmã. Isso é contra a lei do Altíssimo. O profeta Shaul Rachaleia, Paulo, escreveu em Romanos 8 que a terra geme, está gemendo, está em dores de parto, aguardando a adoção dos filhos do Altíssimo, porque a terra não aguenta mais. A própria estrutura da terra não vai mais 50 anos à frente, como alguns dizem que vai ter 300 anos, não sei quantos pela frente. A terra não aguenta. Toda a contaminação radioativa, se você nunca ouviu falar sobre Chernobyl, pesquise o que aconteceu lá. Nos anos mais recentes, em Fukushima, tantas outras coisas, queridos, lá, né, na Segunda G Mundial, Hiroshima, Nagasaki. O que é aquilo? O que é desintegrar átomos, meus irmãos? Que absurdos são esses? O que foi aquilo que usaram lá no Vietnã? E assim por diante, são coisas que as pessoas não falam a respeito, porque elas endeusam a pseudociência como se fosse uma deusa da salvação, quando na verdade ela tem trazido destruição e caos na Terra. O próprio tal CERN lá é um objeto de pesquisas para destruição. Eles cultuam a deusa Shiva, a deusa da destruição hindu. Então o que o Criador vai fazer, meus amados? A conta um dia chega. O livro de Apocalipse, capítulo 11, é o texto mais claro do mundo em relação à manipulação climática que estão realizando, manipulação genética como nos dias de Noé, tantos ataques contra a natureza humana, alimentos geneticamente modificados, o ar contaminado com metais pesados, o solo contaminado com veneno, nossa água também envenenada. E o que o Criador vai fazer, meus amados? Apocalipse 11 diz assim, e é muito claro. Eu amo a palavra do Altíssimo porque ela não pode ser mais clara quanto ao resultado das transgressões, quanto ao que se planta, se colhe. Paulo diz, não se deixe enganar o Altíssimo, do Altíssimo não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher, está lá em Gálatas 5. E aqui está, queridos. Em Apocalipse 11, 18 diz que os pagãos estão muito furiosos, são as nações da terra. Aqueles que não temem o Criador, não têm aliança com Ele, não fazem parte do povo de Israel, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo e todos os que te temem. Então, se você teme ao Eterno, ao Altíssimo, mais do que a sua própria vida, mais do que a aceitação do seu círculo de conhecidos, mais do que emprego, mais do que qualquer coisa, então vai haver uma recompensa. O Criador vai recompensar você juntamente com seus servos, os profetas e todo o povo de Israel, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento. Por outro lado, aqui diz, chegou o momento de destruíres os que destroem a terra, os que matam pessoas na terra. Então, queridos, o Criador vai pedir conta. E por destruir a terra, ou matar pessoas, não estamos falando aqui de coisas pequenas, não. Nós estamos falando de um grande complô contra a humanidade. Com guerras, com pestes, tudo isso orquestrado e planejado para esse fim. E para
mudar a natureza, mudar aquilo que o Criador predeterminou. Que o Altíssimo nos guarde no meio de tudo isso, que eu e você nos achemos plantando e semeando aquilo que o Altíssimo quer que nós façamos. Não o que o homem quer, não o que a pseudociência quer, mas sim o que o Altíssimo requer de nós. Obediência incondicional, fidelidade aos mandamentos contidos na sua palavra. Shalom, shalom, meus amados. Até o próximo vídeo.